bem-vindo ao canal Oração Virtual. Já se produziram e divulgaram no mundo mais de 6 bilhões de exemplares da Bíblia Sagrada. O segundo livro mais vendido do mundo, veja bem, 6 bilhões de exemplares. A 6 Terra bilhões. hoje tem quantas pessoas? 8 bilhões, é? Não, nós temos 7 bilhões e pouco, não chegamos a 8 bilhões. Quer dizer, nós temos quase a população da Terra de livros da Bíblia. Isso de 1816 para cá. Agora, qual é o segundo livro mais vendido da humanidade? O Livro Vermelho de Mao Tse Tung, do qual foram vendidos 600 milhões de exemplares. Só que tem uma diferença. O livro de Mao Tse Tung, o Livro Vermelho, foi vendido 600 milhões de exemplares na época em que a China comunista obrigava cada um a ter um livro. Vocês sabem que países comunistas, às vezes o ditador tem isso. Só um parênteses aqui para ilustrar. No exato momento em que eu estou falando com vocês aqui, o ministro da defesa da Coreia do Norte foi condenado à morte. Eu não sei se essa notícia chegou para vocês. O ditador da Coreia do Norte condenou à morte o ministro da defesa do Estado por traição. E qual foi a traição dele? Ele cochilou durante um desfile militar. Por isso, ele foi condenado como crime de traição e foi condenado à morte nesse exato momento que eu estou falando para vocês. O fuso horário da Coreia do Norte é mais para frente, ele pode ser executado a qualquer momento. Na época da China comunista com Mao Tse Tung, era a mesma coisa. Então, todos os cidadãos da China eram obrigados a ter em casa o Livro Vermelho de Mao Tse Tung e lê-lo. Por isso, então, que era publicado e foram feitos 600 milhões. A Bíblia foram 6 bilhões e não foram obrigados, pelo contrário. A Bíblia foi o livro mais perseguido de toda a história. Vários exemplares foram queimados, pessoas foram perseguidas e ela está aí até hoje. Então a sua informação está corretíssima. É o livro mais vendido e lido no mundo inteiro, tendo o segundo lugar, sendo apenas 10% do primeiro. O Alcorão. O Alcorão, ele tem uma coisa interessante. O Alcorão nós não temos dados porque o islamismo considera que o Alcorão original é em árabe. Então, as traduções do Alcorão não são consideradas Alcorão, e sim versões do Alcorão. Por isso, eles não fazem essa tiragem, essa contabilidade. E para as pessoas que seguem o islamismo também, é uma religião muito ritualística. Eles não têm tanta preocupação em estudar o Alcorão, como para o cristão é importante estudar a Bíblia. Ele simplesmente segue o que diz o líder religioso da mesquita que ele frequenta. Ok. O Gilmar, você quer fazer alguma intervenção? Ok. Rodrigo, você tem aí pelo menos 3 participações na Globo, do Jô Soares, é isso? Foram 3 entrevistas no Jô Soares. Falando sobre... me chamou atenção isso. A primeira vez que o Jô Soares me convidou para dar uma entrevista, eu falei sobre o tema de Jesus e arqueologia. Depois de um ano, mais ou menos, 1 ano e meio, a Globo convidou para uma segunda entrevista no Jô Soares, dando dois blocos. E nessa segunda entrevista, novamente, o tema foi arqueologia e Jesus. Depois de mais uns 2 anos, chamaram para uma terceira entrevista. Eu até surpreendi, pensei que era uma piada. Quando a jornalista da Globo ligou, perguntando se eu queria falar no Jô, eu falei, não quero. Ela falou, por quê? Eu falei, tô achando que isso é um trote. Fiquei 3 vezes ao Jô Soares. E eu falei, não, ele é da Globo mesmo, ele quer trazer você de novo aqui. E tá, e qual é a pauta? Ele falou, você que escolhe. Então eu notei que não é porque eu não sou artista, eu não sou político, eu não estou envolvido em nenhuma pauta escandalosa que justifique 3 idas lá, nem um mensalão, nem petróleo. O meu carro não está sendo leiloado, né? E o único lava-jato que eu conheço é o que lavou meu carro mesmo. Certo. Mas, mesmo assim, 3 vezes indo ao Jô Soares, eu acredito que não foi a minha pessoa, mas o tema que eu levei. Ou seja, Jesus e Bíblia ainda são um tema que fascinam. Isso é muito triste para os ateus, que insistem que Deus não existe, que a Bíblia é um livro ultrapassado. Mas é curioso que, apesar de ser, entre aspas, um livro dito por ultrapassado, mas está fazendo pauta. Tanto é que você está me chamando no seu programa aqui para falar sobre Jesus e a Bíblia. É um livro que realmente desperta ódio ou amor, mas ele mexe com todo mundo. Sei. Agora, tecnicamente falando, você faz, se for o caso, eu faço aqui. E se for um ouvinte, vamos priorizar. Ok, tudo bem. Ou vamos lá, tecnicamente, por que Jesus ressuscitou, por que existiu, por que ressuscitou, por quê? Vamos lá. Ok. Vamos começar então para a implicação disso e depois as razões. Se Jesus não ressuscitou, o apóstolo Paulo diz que a nossa fé é tola, é ridícula. Porque eu, por exemplo, eu acredito que essa vida, por mais bela que ela seja, deixe-me só fazer essa digressão bem rápida antes de entrar nas questões técnicas, para não ficar também só frio.
Por mais bela que a vida seja, Isaías, você há de convir comigo e os nossos rádio ouvintes aí, que por mais bela que a vida seja, essa vida já é uma vida que todos nascemos condenados, mesmo sem estar envolvidos com o mensalão. Por que todos nascemos condenados? Porque todos já nascemos com uma certeza: nós vamos morrer ou perder alguém que nós amamos. Mesmo sem estar envolvido com o mensalão, você já nasceu condenado, eu já nasci. Todos nós vamos um dia passar pela perda de alguém, ou eu mesmo vou morrer. Isso é triste. A vida não pode ser só isso. Por mais bela, olha, eu estou com saúde, eu estou aqui, estou bem, mas nesse exato momento tem alguém chorando. Tem alguém recebendo uma notícia de câncer, tem alguém sendo assaltado. A vida é bela, mas até que ponto é bela? Então, se eu contentar apenas com essa vida, isso sem contar que mesmo viver muito significa envelhecer, perder os seus amigos, você começa a olhar na fotografia: eu estou vivendo muito, eu sou uma pessoa felizada, eu sou abençoado porque eu estou com 90 anos. Mas olha a fotografia, meus irmãos já morreram, meus amigos, só eu estou ficando e sabem que minha hora vai chegar. A vida, será que é só isso? Eu, Rodrigo, penso que a vida tem que ser mais do que isso, porque como dizia Santo Agostinho, Deus colocou um vazio com a forma dele no nosso coração, e nós temos uma sede de eternidade. Apesar da morte ser uma realidade, nós não estamos acostumados com ela e nunca vamos estar. Daqui a 1 bilhão de anos não vamos estar. Então isso aqui tem que ser provisório. E qual a garantia que eu te dou que isso aqui é provisório? Primeiro, Deus existe. Segundo, Ele se revelou enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. E essa morte não foi uma morte qualquer, porque a ressurreição de Jesus é a garantia que eu tenho de que essa vida é passageira e eu tenho uma vida melhor me esperando. Esse é o meu dado de fé. Agora, entrando na sua pergunta, é um dado gratuito? Que evidências técnicas eu posso falar que isso aconteceu? Você, eu presumo pelo estilo aqui, que você deve ter bastante experiência com aqueles programas policiais. E você sabe que um crime, você tem algumas dicas para perceber um crime, se ele aconteceu mesmo, se a pessoa é culpada, se ela não é culpada, etc, etc. Existem várias abordagens que a gente faz à Bíblia. É lógico que eu não vou ter como trabalhar em laboratório um DNA para provar que Jesus ressuscitou, mas não é essa a evidência que eu estou buscando. Eu tenho que buscar evidência se a história que a Bíblia conta é verdadeira ou falsa. Então, letra A. Eu encontro nos evangelhos pequenas, como se diz, contradições entre o relato da ressurreição. Pequenas, coisas periféricas. Por exemplo, um evangelho diz que eles viram 2 anjos lá dentro, dizendo que Jesus havia ressuscitado. O outro fala que eles viram apenas um anjo. Um dá a entender que Maria Madalena chegou e viu o túmulo vazio. E as pessoas falam: mas se foi verdade, por que há pequenas contradições? Ora, quem está acostumado com relato policial e com depoimento e júri sabe que se 4 testemunhas derem o mesmo depoimento de A a Z, sem se contradizer numa vírgula, eu como promotor digo: elas foram compradas e treinadas. Porque é típico do ser humano, em dizendo a verdade, se contradizer em pequenos detalhes. Eu vou ver o mesmo acidente automobilístico que você, eu vou falar que o carro estava em alta velocidade, você vai falar que ele estava normal. Não é que eu estou mentindo a você, é porque nós contradizemos. Agora, o que importa é que essas contradições sejam apenas demonstração de que eles estão falando a verdade na sua versão e não que eles estão realmente contradizendo. Não podem ser contradições centrais, e sim periféricas. Na parte periférica, eles se contradizem. Você vê que o relato das testemunhas não foi montado, mas no central, eles coincidem. Jesus ressuscitou no domingo. O túmulo realmente apareceu vazio. Outra indicação que eu dou. Dizem que Jesus morreu, isso até os ateus acreditam. Jesus existiu e morreu crucificado. E o argumento que dão é que inventaram a história da ressurreição para dar um crédito ao fracasso do cristianismo, que foi a morte do Filho de Deus. Mas eu pergunto a você que está em casa: será que a ressurreição era a melhor opção que eles tinham? Na época de Cristo, você podia dizer que a pessoa que ressuscitou foi direto ao céu, como ensinavam os seguidores de Platão, que a pessoa foi para o plano superior. Ou então você poderia, como diziam os seguidores de Pitágoras, dizer que Jesus ao morrer, acabou tendo a sua alma transmigrada para outro corpo. Teoria da transmigração de almas. Também não foi esse o caso. Ou você poderia dizer, como os estoicos, que Jesus morreu e acabou. Se os discípulos dissessem qualquer uma dessas opções, eles teriam muito mais seguidores do que dizer que ele ressuscitou, porque a história da ressurreição era uma coisa tão ridícula, a doutrina de ressurreição era uma coisa tão ridícula no mundo greco-romano, tão ridícula, que seria a pior opção que eles podiam escolher para salvar o cristianismo. E mais um elemento que eu poderia dar. De fato, os discípulos sabiam que estavam falando a verdade. Por quê? Há quanto tempo dura uma mentira? Vou de novo pegar o exemplo do mensalão.
pessoal estava ganhando dinheiro, estava tudo e tal, mas na hora que o primeiro abriu a boca, começou um monte de gente a apelar para a delação premiada, né? Eu pergunto, os discípulos, se eles estavam contando uma mentira, por que eles nunca se retrataram? E mais, você pode até sustentar uma mentira se você não tiver caráter e estiver ganhando dinheiro com aquilo. De livros, a Bíblia de Mil Novos Espíritos, e eu, do ponto de vista da salvação pela fé, pela graça mediante a fé que a Bíblia ensina, eu tenho dificuldade, Isaías, com a reencarnação de livros, a Bíblia, outras não. Se isso for verdade, a população da Terra deveria diminuir, porque você tem algumas que já não precisavam voltar mais em reencarnar, mas a população da Terra está aumentando, de onde estão surgindo novos espíritos. E eu, do ponto de vista da salvação pela fé, pela graça mediante a fé que a Bíblia ensina, eu tenho dificuldade, Isaías, com a reencarnação pelo seguinte, por dois motivos. Letra A, se eu estou nessa vida pagando os pecados da minha vida anterior, eu nunca vou parar de reencarnar, porque eu já cometi erros nessa vida. E na próxima também, porque eu não conheço ninguém que nunca cometeu nenhum erro. Você já está entrando em outro assunto, o karma. O karma, exatamente. Quer dizer, o karma, até quando esse karma vai, né? Porque todo mundo, mesmo o Chico Xavier, cometeu erros. O próprio Chico Xavier, ele admitiu, por exemplo, uma vez que ele deu umas entrevistas, não sei se na antiga... tinha aquele programa Pinga Fogo e também na revista Manchete, acho que foi uma Manchete, se eu não estiver enganado. O programa é Pinga Fogo na TV, a revista acho que era Manchete, em que ele mesmo falou que ele foi altamente vaidoso e teve um amigo dele lá, conjunto, que separou dele por causa da vaidade. Então o Chico Xavier tem que reencarnar para curar a vaidade dele. Quer dizer, isso nunca acaba. E o segundo motivo é o seguinte, quando eu pego o Evangelho, a Bíblia não me fala que a minha salvação está condicionada a eu voltar uma nova vida para pagar os meus pecados. A Bíblia me ensina que Jesus morreu na cruz do Calvário e pagou pelos meus pecados. Então eu tenho que aceitar a salvação de Cristo, e nesse momento as minhas obras não são o meio, a causa da minha salvação, mas o resultado delas. Sumarizando, finalizando. Eu tenho dificuldades de crer no Espiritismo por causa da Bíblia Sagrada. Se eu pegar o Espiritismo contrapondo ao Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, ou o livro dos Médiuns, ou o livro dos Mortos, do Espírito de André Luiz, todos os que foram psicografados por Chico Xavier, eu não tenho como confrontar o Espiritismo, porque eu estou trabalhando o Espiritismo com a própria base espírita. É como confrontar o islamismo com o Alcorão. O Alcorão diz que Maomé é o profeta de Deus, então se eu pegar o Alcorão, não tem muito. Mas se eu sair do Espiritismo e entrar na Bíblia, eu tenho muitas discrepâncias entre a doutrina espírita e a doutrina bíblica. A prova disso é que o próprio Allan Kardec, sentindo-se desconfortável com a doutrina bíblica, ao invés de incentivar os seus seguidores a lerem a Bíblia, ele mesmo criou o Evangelho segundo o Espiritismo. Se o Espiritismo está na Bíblia, não haveria necessidade de ter o Evangelho segundo o Espiritismo. Bastaria ter a Bíblia. Entendi. Agora, porque, por exemplo, Chico Xavier, Allan Kardec são figuras admiradas, respeitadas. Por que não surgiu ainda um cientista, um pesquisador que desmascarasse essas pessoas, essas personalidades, na sua avaliação, Rodrigo? Uhum. Bom, em primeiro lugar, eu acho que, primeiro que os cientistas não estão interessados em desmascarar pessoas, não é bem esse o papel da ciência. A ciência não é um promotor de justiça que estou querendo lá desmascarar. Digamos, um interessado, né, pelo assunto. Né, pode ser. Na verdade, eu nunca me aprofundei, eu não sou especialista em espiritismo, né? Também nunca me aprofundei em desmascarar, mas tem duas coisas aqui, Isaías, que nós devemos levar em consideração, alguns elementos. Letra A. Existem alguns elementos fortes que podem ser verdadeiros, porém não de origem divina. Eu não fiz uma afirmação, eu fiz uma provocação. Existem elementos sobrenaturais, verdadeiros, por isso eu nunca vou conseguir desmascarar,
mas que não são de origem divina. E antes que algum espírita não são de origem divina. Antes que algum espírita fique ofendido pela minha fala, deixe-me dizer que isso aqui vale para muitos. Por quê? Se eu argumentar assim, o espiritismo é a verdade porque eu vejo coisas impressionantes acontecendo com Allan Kardec, então o catolicismo também é verdade, porque o que aconteceu com Fátima, em Portugal, foi uma coisa incrível. Lanciano, aquele homem que fica sangrando pelas mãos, tem as chagas de Cristo. O que a gente faz com... Realmente Fátima foi uma coisa tremenda. Várias pessoas viram o sol aumentado no céu e operações de milagres e tudo mais. E Lanciano, as mãos dele ficaram lá sangrando, e os milagres dos santos. Se eu for também para o lado dos pentecostais, e as pessoas que têm revelação lá e têm curas lá dentro, algumas igrejas aí também que a pessoa é curada de câncer, de AIDS, de lepra. Então, quer dizer, e se eu for mesmo fora do cristianismo, se eu for à Índia também, lá eu tenho aqueles homens que pelo espírito de Krishna ou de Vishnuma, ele fica com a mão levantada durante 3, 7, 8 meses sem abaixar a mão. Homens que não comem, ficam sendo vigiados e não comem, os santos da Índia, lá dos Brahmanes. Ou seja, eu, Rodrigo, se eu for olhar por eventos sobrenaturais ou espetaculares, eu tenho que acreditar no catolicismo, no espiritismo, no brahmanismo, no pentecostalismo, porque todas essas igrejas têm coisas tremendamente sobrenaturais. Agora, das duas uma, ou Deus é um belo de um qual palavra eu uso aqui agora, eu quero usar um feminino, ou Deus é um brincalhão cósmico que dá versões diferentes da verdade, você entendeu? Porque o pentecostal diz que o espiritismo é errado. O espírita diz que o pentecostal está errado. O católico diz que os dois estão errados. Mas todos esses movimentos têm eventos sobrenaturais acontecendo. Tem. Então, tem. Você está afirmando. Eu estou afirmando, existem. Então eu, Rodrigo, não posso falar assim, esse aqui é verdade porque tem evento sobrenatural, porque aquele também tem. Eu prefiro olhar na Bíblia. A Bíblia me falou o seguinte: provai os espíritos se procedem ou não de Deus. Porque o inimigo enganará, se possível, até os eleitos. Ele fará descer fogo do céu para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Então a postura que a Bíblia me coloca é o seguinte: olhem, verifique, e qual é o parâmetro para eu saber se algo está correto ou não. Você, se está fazendo uma análise investigativa, eu estou com um vereador aqui, você tem que ter um parâmetro. Para você falar que aquilo ali é errado, é ilegal, você tem que ter um parâmetro. Você fala assim, se você está denunciando na rádio aqui, esse crime aqui é uma corrupção, isso aqui está errado. Se alguém perguntar para vocês, você está falando que está errado com base em quê? Não, porque eu estou com a Constituição do Brasil aqui, e a Constituição diz que isso é errado. Então você tem que ter um parâmetro para dizer que aquilo está errado. E o parâmetro que eu tenho é a Bíblia. Se qualquer evento, natural ou sobrenatural, estiver amparado na Bíblia Sagrada, eu me convenço dele. Se ele não estiver amparado na Bíblia Sagrada, eu desconfio da origem dele, ainda que seja sobrenatural. Pode ser verdadeiro. Então o milagre existe. Existe, só que nem todo milagre procede de Deus. Existem um inimigo de Deus, nós sabemos, que também pode operar milagres para enganar os eleitos. E isto foi o próprio Jesus que falou, que muitos vão chegar no dia do juízo final e falar com ele: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz curas. Jesus falará assim: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas o que faz a minha vontade, esse entrará no reino de Deus. Sei. Rodrigo, e sobre o exorcismo, você acredita? Sim, eu já tive experiências de exorcismo. Já. E aliás, deixe-me dizer a vocês que o exorcismo, ele pode acontecer da maneira mais sutil que você pode imaginar. Quando fala exorcismo, as pessoas pensam geralmente naquele filme antigo em que a menina vira a cabeça para trás, vomita, levita. Aquele é um tipo de exorcismo, mas lembre-se, o diabo é um pouquinho como o iPhone, ele faz versões atualizadas do seu produto. Você pode ter um tipo de exorcismo, de possessão demoníaca diferenciada. Por exemplo, a pessoa passa durante muito tempo enchendo a cabeça dele, ele não faz oração. É interessante, nós vivemos um país religioso, mas apenas um parênteses rápido, sem fugir da sua pergunta, Isaías, em que a maioria das pessoas se dizem crentes. Só que deixe-me dizer para você que está em casa, existem dois tipos de ateísmo. Existe o ateísmo teórico e o ateísmo prático. Ateísmo teórico é a pessoa que fala Deus não existe, ponto. Ateísmo prático é a pessoa que diz que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. E há muitas pessoas que são ateus práticos. Eles dizem que Deus existe, mas ele passa o ano inteiro sem procurar Deus. Ele não vai a uma igreja, ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não faz caridade, ele não conversa com Cristo, ele não procura saber a vontade de Deus para sua vida, mas ele é religioso. Porém, quando chega no final do ano, ele pula 7 vezes a onda e veste branco para ter boa sorte. Quer dizer, ele faz um ritual
no final do ano, achando que aquilo ali vai fechar o corpo dele contra mal olhado, contra bala perdida, contra qualquer coisa o resto do ano. Basta aquilo. Aí durante o ano, ele pode adulterar, ele pode matar, ele pode roubar, ele pode fazer o que ele quiser, porque no final do ano ele pulou as 7 ondinhas e fechou o corpo. Isso é voodoo, isso é manipular o sagrado. É voodoo, né? É manipular o sagrado. Eu acho que Deus não é meu empregado. A relação com Deus, a religião tem que ser uma relação com Deus, em primeiro lugar, e meu próximo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não faço isso, não há corpo fechado que me proteja do diabo. Agora vem a questão que eu falei da possessão mais sutil. Eu não procuro a Deus, eu não oro, eu não faço caridade, eu não demonstro amor pelo meu próximo. Aí o que eu faço? No trânsito, eu quero ser melhor que o outro. Aqui eu quero te prejudicar por inveja, eu quero tomar o seu lugar na rádio por inveja. Eu minto a seu respeito. Há várias maneiras de matar, você sabe disso. Há mortes que eu não vou para a cadeia, mas eu vou ser sentenciado perante Deus. Eu posso ser um assassino sem ter tirado a vida de ninguém. Apenas com a boca eu posso matar alguém com a calúnia. Às vezes eu sou um assassino da língua. Tem gente que tem um revólver, tem gente que tem a língua. Então eu passo tudo isso. O que eu estou fazendo? Eu estou atraindo as forças do diabo sobre mim. E o diabo pode acabar me usando. O meu filho faz uma coisa errada em casa, eu falo: que desgraça, menino, você é burro. Eu estou amaldiçoando meu filho. Eu estou amaldiçoando a minha casa. São tipos sutis de possessão que eu acho que são mais preocupantes do que aquela de virar o rosto e vomitar e falar com voz rouca. Esse tipo de possessão mais sutil que me preocupa. Então eu pergunto: você que está em casa, você tem xingado a sua família ou você tem abençoado os seus filhos? Você tem amaldiçoado os seus vizinhos ou tem feito a caridade? Você tem perdoado a quem ofendeu você? Você tem, na hora do Pai Nosso, você tem cumprido a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que perdoe você como você perdoa o seu semelhante? Você tem amado o seu semelhante? Qual foi a última vez que você, sem interesse pessoal, deu o pão a quem precisa? Dividiu o seu prato de comida? Deu um ombro amigo? Se você não fez isso, meu amigo, eu lamento que você está com o risco de ter uma possessão demoníaca, mesmo que não vire o olho, nem rode a cabeça. E o diabo pode usar você para o mal. Tanto é que você já notou que às vezes você está ruim, e justamente o dia que você está mais desanimado, aparece uma pessoa para poder te desanimar mais ainda. Infelizmente, eu quero que Deus me use. É verdade. Ô, Rodrigo, faz se zangue comigo. Não, por favor. Vamos lá. Me diga aí, nacionalidade, naturalidade e o que você faz, qual é a sua profissão? Ok. Minha nacionalidade, brasileiro, graças a Deus. Naturalidade, eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou começando a ser agora sobralense de coração por um tempo aqui, porque vocês realmente me encantaram. Por favor, isso aqui não é demagogia, não estou candidato a nenhum cargo político na cidade, mas deixe-me dizer que eu fiquei encantado aqui. Várias vezes que eu andava na cidade, as pessoas perguntavam: onde é que fica isso aqui? Olha, fica acolá. Não, pera um pouquinho. A pessoa saía da loja e me apresentava. Então, olha, eu fui muito bem tratado aqui nos lugares. Vocês, sobralenses, estão de parabéns. Se alguém foi maltratado, eu sinto muito por ele, mas eu fui muito bem tratado aqui, muito bem acolhido. E a minha profissão, eu sou arqueólogo, sou professor universitário, eu tenho formação em teologia e arqueologia, teologia e filosofia, e estou, como falei, como professor visitante aqui do INTA, mas na verdade eu estou ubicado no Centro Universitário Adventista de São Paulo e trabalho com arqueologia no Oriente Médio, em Israel. Sempre eu vou escavar em Israel e na Jordânia. Certo. Israel é o berço de tudo? Não, na verdade o berço da civilização é a Mesopotâmia, onde hoje estaria o Iraque, ali que seria o berço da civilização. Dali as pessoas migraram e Israel realmente é uma dos lugares mais preciosos. Pena que infelizmente mergulhado em muito clima de guerra, sabe? Isso é uma coisa muito triste. Eu não sei se eu tenho pelo menos uns 30 segundos para contar uma ilustração para vocês, que eu acho que você que está em casa, preste atenção nisso. É uma historinha, viu, Isaías? Cristo contava muitas histórias e trazia grandes lembranças para as pessoas. Eu acho que, se você esquecer tudo que eu falei, mas ficar com essa história aqui, eu acho que vai ser bom para você. Uma vez, um garotinho tinha seus sonhos, vários sonhos na cabeça. Cada dia ele sonhava com uma coisa diferente. Um dia ele queria ser astronauta, outro dia ele queria ser cavaleiro andante, outro dia ele queria lutar contra dragões. E um dia ele falou assim: mamãe, prepara o meu lanche, porque hoje eu vou para uma missão muito importante na praça. É mesmo, filhinho? Qual a sua missão hoje? Eu vou me encontrar com Deus. É mesmo? Tá bom. Ela preparou um sanduíche para ele, um suco, colocou na mochila, ele pedalou. Na cabecinha dele de criança, ele tinha andado a metade do planeta Terra, mas na verdade foram apenas 2 quarteirões. Ele chegou, Isaías, até a praça, e lá, suado, ele vê sentado num banco, jogando milho para os pombos, um velhinho, de barba branca. Ele pensou consigo mesmo: olha, é Deus.
sentou tímido no banco, bem do outro extremo, e o velhinho Deus lá jogando milho para os pombos. Ele sem graça, com a mão fria, suando. Daqui a pouquinho, com a voz tímida, falou: oi? E o velhinho: oi? O senhor está bem? Eu estou bem. E você? Eu estou bem também. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com o senhor. É mesmo? Claro, o senhor é o senhor, né? Quem não queria estar aqui com o senhor? Todo mundo queria estar aqui com o senhor. Você tem certeza disso? Eu acho que as pessoas não gostam muito de conversar comigo aqui. Não, eu gosto. Eu até falei com minha mãe que eu vim aqui para encontrar o senhor. É mesmo? É. A minha mãe fez um sanduíche para mim. O senhor gostaria de metade? Você dividiria o seu sanduíche comigo? Mas é claro. Toma aqui a metade. Ah, e tem suco também. E lá estavam os dois, em silêncio. Até que o velhinho Deus vira e fala assim: o seu sanduíche é muito gostoso. Sua mãe faz um lanche abençoado. É mesmo? Puxa vida, eu vou falar para ela. E você também é uma criança muito abençoada. Ah, não sou não. O meu papai abandonou a gente, foi embora contra a família, e ele não gosta mais de mim. Meu aniversário foi outro dia, ele nem veio me ver. E o velhinho falou: seu pai não sabe que criança abençoada que ele tem. Pois eu abençoo você. E o meu desejo é que todas as crianças do mundo fossem como você. Sério? Puxa, eu vou dizer isso para minha mãe. Ah, desculpa, eu tenho que voltar para casa correndo, senão ela vai ficar preocupada. Eu sei que eu estou com o senhor, mas ela não sabe, né? Então eu vou embora, tá? Olha, tchau. E fique com o senhor mesmo, né? E eu correndo, pedalando, chegou em casa desesperado. Mãe, calma, menino, calma, respira, o que aconteceu? Mãe, eu me encontrei com Deus, mãe. Foi mesmo? Foi. E o que Deus disse? Mãe, muita coisa. Mãe, Deus comeu o seu sanduíche. E mãe, Deus falou que o seu sanduíche é o mais abençoado do mundo. Mãe, a gente tem que fazer para vender. E mãe, sabe que papai me abandonou, eu estava triste. Mas Deus falou que eu sou uma criança abençoada. E por isso, mãe, eu quero ser uma boa criança para honrar a bênção de Deus. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um velhinho chegava em casa e colocava o seu capote atrás da porta, e a mulher perguntava: meu bem, estava preocupada? Você demorou demais na praça hoje jogando milho para os pombos. E o velhinho falava: eu demorei mesmo. Eu estava lá na praça conversando com Deus. Com Deus? Eu estava triste, pedindo a Deus que me desse um sinal, porque nós estamos os dois velhos esperando a morte. E Deus me apareceu e conversou comigo. Ele é bem mais moço do que eu imaginava, é uma criança na verdade. Mas Deus falou que é um prazer estar conversando comigo e que todas as crianças do mundo teriam prazer em conversar comigo. Então, meu amor, eu cheguei à conclusão que apesar de velho, eu ainda tenho algo a oferecer. Eu vou honrar o desejo de Deus. Moral da história: ambos estavam certos e errados ao mesmo tempo. Eles não viram Isaías, a glória do Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento, muito menos aquela luz e aqueles trovões e aqueles raios que apareceram no Sinai. Mas eles, de certa forma, viram sim a Deus, um através do outro. Então, meu desejo para você, como apresentador desse programa, para todos os ouvintes dessa rádio, é que você possa emprestar o seu rosto para Deus. Porque muita gente nesse mundo, a única coisa que eles desejariam neste momento é um Deus com um rosto. Que tal você hoje emprestar o seu rosto a Deus? É o desejo que eu faço para a minha vida todos os dias. E mesmo que as pessoas não vejam o rosto de Isaías, que você possa emprestar a sua voz a Deus, o seu gesto a Deus. E o meu desejo para essa rádio, para todos, é que ao ouvirem este e outros programas, possam ouvir, de certa forma, a voz de Deus. No mundo tão caótico, de guerra, de confusão, um pouquinho de paz, de tranquilidade. Porque eu ainda acredito em Deus. Amém. Muito legal. Amém. Ok, meu irmão, um abraço a você, obrigado. Muito obrigado. Eu posso fazer só um convite aqui, não é merchandising nem nada? Não, mas pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Todas as sextas-feiras, às 19h30, é gratuito, não é pago e ninguém vai cobrar nada de você. Nós estamos dando uma série de palestras sobre arqueologia e o livro de Daniel no Centro de Convenções de Sobral. Eu acho que você que está em casa deve conhecer melhor o Centro de Convenções do que eu, que cheguei há menos de um mês, né? No Centro de Convenções, na sala
Na sala Plutão, tá certo? Você pega uma espaçonave, vai até Plutão. Na sala Plutão, às 19h30, toda sexta-feira, nós estamos com uma série de reuniões ali, palestras sobre a arqueologia e o livro de Daniel. Inclusive, essa sexta-feira, você será o meu convidado. Eu quero lhe dar um abraço ali, lhe conhecer pessoalmente. E mais uma vez, Isaías, obrigado pelo espaço aqui. Então, depois de amanhã, depois de amanhã, hoje é quarta, né? Depois de amanhã, toda sexta-feira, às 19h30. Eu quero agradecer a você e aos rádio ouvintes aí. Foi um prazer lhe conhecer pessoalmente. E que Deus abençoe seu trabalho aqui na Rádio Paraíso. Muito FM. amém. Muito amém. Gilmar, você. Isaías, só agradecer mais uma vez. Cite essas pessoas que... Você, o canal Oração Virtual teve aí, né, uma palavra, uma mensagem, e vou deixar na descrição do canal dele. Ele disse que ele esteve aqui com a gente na cidade de Sobral um tempo. E uma vez ou outra eu vou estar colocando esses áudios, né, fazendo esses vídeos, para colocar no canal Oração Virtual, e aí você tirar uma mensagem para você. Porque a palavra de Deus, gente, a palavra de Deus é assim. Eu não vou entrar em questão em relação a isso, né, mesmo ele sendo um inimigo diferente, mas aí anuncia a palavra divinamente bem. Então, assim, fica meu abraço, um forte abraço, Luísa, você com muito sucesso. Tá certo? Se inscreva no canal. Você que não é inscrito no canal Oração Virtual, se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe. Forte abraço.